Hoje nosso assunto na aula de Economia Brasileira Contemporânea será considerações sobre a inflação no contexto de uma economia estabilizada. Por ser um assunto muito vasto e longo, eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2. Esta é a parte 1. Além de dados e fatos do material didático, você verá em alguns slides a opinião deste autor acerca dos fatos ocorridos. É apenas uma opinião, não contém nenhum viés político partidário. A classe política brasileira quase sempre buscou atuar visando favorecer seus currais eleitorais. E assim também foi para aprovarem no Congresso o real. Nesta época, até o inimaginável se viu. Você acredita que um dia Bolsonaro e PT votaram juntos? Pois é, isso aconteceu. Foi contra a aprovação do Plano Real. À época, Bolsonaro pertencia ao PPR, que mais tarde se fundiu ao PP e hoje é o Progressistas, e estava no final de seu primeiro mandato como deputado federal. Para o atual presidente, militares sairiam prejudicados nas medidas de conversão. O governo Itamar Franco teve muitas dificuldades com governabilidade em relação à bancada do PT. O Partido dos Trabalhadores sempre votava contra e chegou inclusive a pleitear o impeachment de Itamar. Como se vê, o Brasil pouco mudou no quesito política nas 3 últimas décadas. Para acabar com a memória inflacionária do brasileiro, a ideia foi combater a inflação inercial, e isso deu certo no real. Após a sua implantação, ela esteve próxima do zero nos 2 primeiros anos. Fernando Henrique Cardoso assume a presidência em 95. Foi graças às bonanças do real forte que ele venceu as eleições. A economia estava em alta, inflação baixa, euforia no comércio, câmbio estabilizado na paridade de $1 igual a R$1, mas o Brasil fervilhava na política, tanto nos bastidores quanto nos interesses eleitoreiros. E isso terá um preço, e bem alto. A Constituição Federal de 88 não permitia reeleição, mas FHC propôs a emenda constitucional número 16, em junho de 97, permitindo a reeleição uma única vez. O projeto de poder, mais uma vez, se tornou evidente no Brasil. Denúncias de compra de votos no Congresso pipocaram todos os dias nos jornais. Na sequência, veremos que as economias dos países emergentes dos anos 90 estavam ancoradas em planos de reestruturação de ideologia neoliberal. Estavam, na verdade, fragilizadas ao estabelecer uma linha tênue entre o êxito e fracasso. Estavam ancoradas no fluxo de capitais especulativos internacionais. Os países com economias estáveis, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, ofereciam ao mercado juros mais baixos. Dessa forma, o fluxo dos capitais especulativos migrou para os países emergentes estabilizados recentemente, tais como Brasil, China, Rússia e Índia. Hoje nós os conhecemos como BRICS. Esses países ofereciam taxas de juros mais atraentes. Além de terem mais risco, tinham um pensamento neoliberal no comando de suas economias. E por trás, o FMI como suporte operacional para eventuais ajustes macroeconômicos. A entrada maciça de dólares para os emergentes era fundamental para que as suas reservas internacionais se mantivessem com folgas. Este fluxo positivo mantinha o câmbio baixo, já que a oferta de dólares só aumentava. Isso tornava os produtos nacionais mais caros no exterior e com isso o país importava mais do que exportava. Assim, sua balança comercial ficava sempre deficitária. O excesso de importados na economia trazia novidades tecnológicas e produtos de melhor qualidade nas prateleiras. Era um estímulo ao consumo. Isso é um perigo para quem quer conter a inflação. Mas, como sabemos, esses capitais externos são muito voláteis. Com a mesma velocidade e facilidade que entram, eles saem, ao menor risco.
e na saída trazem consigo aos países descapitalizados as intempéries. O reverso é cruel com as economias enfraquecidas. Esses capitais emergentes ficam de olho nas avaliações das agências de análise de risco, que avaliam diversos fatores ao classificar um país. Avaliam a estabilidade política e econômica, a capacidade de cumprir contratos, principalmente o rigor de seus governantes com o gasto do dinheiro público. Com eles, não tem mimimi. Não cumpriu o beabá da economia, você é rebaixado e com essa avaliação os recursos sangram. Ao longo dos 8 anos de mandato, a FHC teve que conviver com muitas crises econômicas em seu governo. Crises externas como as do México, Ásia, Rússia, Argentina, o 11 de setembro, e algumas internas como o apagão energético de 2001 e as decorrentes da sua reeleição, como já vimos anteriormente. Se você gostou dessa apresentação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando sempre que esse material é complementar ao material disponibilizado na plataforma e nunca deve ser único nos seus estudos. Assista logo em seguida o vídeo 2, que é a continuação dessa aula.